das novidades, as últimas novidades do Fotoclube, que é o Focoff 2026. Sim, ele vai acontecer, mas a gente vai ter algumas alterações para esse ano e aí a gente vai explicar um pouquinho do porquê. Você conseguiu? Não. Não passou? Passou? Foi. Calma. A primeira vez ele demora um pouquinho. Pode voltar. Tá vendo? Tô vendo demais. Você botou no PowerPoint, abre breve, por favor. Tá bom. Que eu já vi que desconfigurou ali. Já deu a notícia. Eu achou você. Tudo bem. Enfim, a notícia, a novidade é que nós fomos selecionados no edital Funções Fluminenses da Secretaria de Cultura do Estado do Rio. Então, esse ano nós vamos poder fazer Focoff, nós vamos poder pagar as pessoas que vão trabalhar no Focoff pra gente. Que ano passado a gente conseguiu, até a gente até conseguiu colocar no edital, mas era um edital muito pequenininho, a verba era muito enxuta. Basicamente deu pra gente imprimir, olha lá, mas a gente conseguiu realizar graças aos nossos apoiadores. A gente sempre conta com muitas empresas, restaurante, gráfica, enfim, todo mundo apoia a gente pra gente conseguir realizar esse evento. E esse ano a gente pode dizer que a gente vai ter um pouquinho mais de grana para fazer, então a gente vai poder pagar as pessoas melhor e a gente vai fazer algumas coisitas a mais. Então essa é a grande novidade e a gente vai explicar um pouquinho como vai funcionar. Bom, entramos na nossa terceira edição, a terceira vez que a gente faz o Focoff. E essa edição vai ter tudo isso aqui. A gente vai ter não só uma, como duas exposições impressas, eu vou falar um pouquinho de cada uma. A gente vai ter uma exposição virtual. E aí a gente vai trazer de volta a revista digital, a exposição virtual, que é basicamente um vídeo, né? Passando as imagens de exposição. Vamos fazer visita guiada com as escolas, vamos fazer saída fotográfica lá com a Miriam, do Instituto Manga na Mangueira, e vai ter audiodescrição também de todas as obras, como a gente fez no ano passado. O evento principal vai acontecer no Memorial do Paço. O Memorial do Paço vai passar por uma reforma agora, né? Então, quando a gente entrar para fazer o evento, ele vai estar ainda mais bonito, vai estar todo reformado. E a data está a definir por quê, gente? O que acontece? Esse ano a gente não vai conseguir fazer durante o Paraty Foco por dois motivos. O primeiro é porque o edital acabou de sair o resultado, mas a gente ainda está mandando documentação para liberação de verba. Então, na verdade, a gente não pode começar a fazer nada ainda. E quando eu explicar a exposição, vocês vão entender que, na verdade, a exposição esse ano vai dar um pouquinho mais de trabalho. A gente inventou uma coisinha assim para a gente se divertir, mas também para complicar um pouco a nossa vida. Então, a gente precisa de um tempo para conseguir executar a produção. Então, a gente ainda está com data a definir. Assim que a gente tiver toda a documentação em dia, a gente vai soltar o cronograma e todos ficarão sabendo. Vai ser no Memorial do Paço e a gente vai fazer após o Paraty Foco. E o tema desse ano, todo ano a gente traz um tema, né, para a gente discutir, que é o tema das exposições. E esse ano a gente resolveu trazer o tema diálogos, porque a gente acredita muito nessa fotografia que dialoga, ou que faz as pessoas dialogarem, né? Então a gente resolveu trazer esse tema, a fotografia como encontro, e a imagem como um campo de encontro, escuta, elaboração coletiva. E a gente bolou uma coisa bem diferente, bem divertida. Então a gente vai ter esses diálogos entre os artistas, entre os territórios, entre linguagens, entre consciente e inconsciente. Vou falar um pouquinho mais. Essas vão ser as três exposições, são as três exposições que estão mesmo no projeto que foi aprovado. Então a gente vai ter uma exposição chamada Entre Olhares, uma outra chamada Entre Linhas e uma outra chamada Ato Falho. Eu vou começar falando da Entre Olhares. A Entre Olhares é o nosso diálogo entre os artistas. Então, essas fotos aqui são do Eric. O Eric, aquela apresentação que o Eric fez, não sei quem estava aqui, onde ele fez os diálogos pandêmicos, e tinha a foto que a esposa dele escolhia, a foto que ele escolhia, eles pareavam e formavam essas duplas. E a ideia surgiu um pouco daí da gente pegar e fazer uma dinâmica parecida com isso para a gente fazer esses diálogos, para a gente formar duplas. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter o nosso processo de seleção curatorial mesmo, como a gente sempre fez com curadores convidados, vão ser ao todo 7 curadores, contando com mais 5 convidados. A gente vai fazer a seleção pelo processo normal, vai selecionar as melhores fotos, só que depois que a gente selecionar as melhores fotos, a gente ainda vai definir, a gente vai parear os artistas, a gente vai definir pares para a gente mandar a foto de um artista para a dupla dele e a foto da dupla para o outro. A gente vai mandar uma foto de um para cada um. E aí, quem receber a foto vai mandar uma segunda foto para dialogar com a foto que recebeu, sem saber de quem é, essa é a brincadeira.
Você vai receber uma foto que você não sabe de quem é, e aí você vai escolher uma segunda foto para dialogar com aquela foto que você recebeu. A ideia é que desse encontro vai nascer a exposição e a gente vai imprimir essas duplas e vai fazer uma exposição com as duplas. Então, o diálogo vai nascer dessa troca-troca, como se fosse um amigo secreto de fotos. Você vai receber uma foto de presente, você não sabe de quem é, e aí você tem que devolver o presente, ou seja, dar uma outra foto que combine, que converse com aquela foto inicial. E aí, uma coisa importante de falar, que a gente já vem trazendo no Fotoclube também, em todas as edições do Foco Off, é não entender a fotografia como um fim, né? A fotografia ela é um meio para a gente, ela é uma linguagem. Então, a gente está sempre aceitando imagens que não necessariamente se limitam à fotografia, mas que usam imagens fotográficas ou feitas com materiais fotossensíveis de alguma forma, mas não precisa ser fotografia propriamente dita, né? A gente está aceita aí colagens, enfim, outras possibilidades. E aí, o que a gente está buscando aí com a ideia dessa exposição, que vai ser como uma convocatória aberta para todo mundo? A gente está buscando imagens de identidade artística, coerência entre forma, intenção, potência, abertura para o encontro, capacidade de produzir novas relações e disponibilidade também, claro, dos artistas para participar desse processo. E aí, aqui é só uma pinceladinha assim, de como que a gente pode começar a pensar esses diálogos. Não necessariamente as fotos precisam ser parecidas, elas podem dialogar de diferentes formas, inclusive por contraste, tensão, enfim. E aí também fotos do Eric, desse trabalho dele chamado Diálogos Pandêmicos, e aí eu trouxe para ilustrar, porque afinal de contas a ideia veio um pouco daí, então a gente pegou. E para quem não teve na apresentação dele, para entender um pouquinho qual que é a ideia de criar esses diálogos entre imagens. Nesse caso, as duas fotos são dele. A ideia é a gente fazer a mesma coisa, só que com uma foto de cada artista. Só vai ser a brincadeira. E aí a gente vai fazer também essa segunda exposição, seria uma exposição complementar, que vai se chamar Entre Linhas. E aí a ideia dessa exposição não vai ser uma convocatória aberta, mas a gente vai fazer vivências, né? Uma vivência na Mangueira, ali para pegar a Mangueira e Ilha das Cobras, e uma vivência que a gente vai fazer em Ponta Negra. A gente ainda está vendo se a gente consegue articular também com Praia do Sono, para fazer uma coisa em conjunto também, para pegar toda aquela região. Mas a ideia é fazer uma vivência lá de sensibilização fotográfica com moradores e locais da região, para que eles produzam imagens sob a perspectiva deles mesmos. E aí essa ideia também veio um pouco dessa nossa história com o Invisível de Paraty, que foi do ano passado, e a gente foi um pouco intruso, né? A gente entrou nas comunidades para registrar a realidade deles. Então a gente quis, de certa forma, agora trazendo no ano seguinte a possibilidade dos próprios moradores e de quem está lá contar a história sobre outra perspectiva. Então, de certa forma, a gente está fazendo uma coisa que é complementar a exposição do ano passado, dando meio continuidade a esse trabalho com essas localidades. Eu acho que vai ser bem legal. A gente vai ter a curadoria da Miriam Machado junto com a gente, para fazer a gente vai montar esses pares com as imagens produzidas em Ponta Negra e aqui na Mangueira também vai ser um diálogo desses territórios. E um pouco sobre isso, que as fotos são de lá, de Ponta Negra e Mangueira ali. E a ideia é criar essa exposição junto com essas comunidades mesmo, trazendo o ponto de vista deles. E a última exposição vai ser uma projeção, porque a gente também gosta de trabalhar com projetos. A gente trabalhou com projetos na exposição que a gente fez de autorretrato, e a gente vai trazer de novo agora para o Foco Off. Essa exposição vai ser projetada. A gente pensou dessa forma justamente porque para dar mais oportunidade para mais artistas, a gente coloca a exposição impressa com fotógrafos, com fotos únicas, né, que estão fazendo esses pares. Mas aí na exposição projetada a gente coloca projetos. O que são projetos? São ensaios, né? Séries fotográficas autorais dentro de um conceito que cria uma unidade e a gente apresenta como um conjunto, né? Então na projeção eu posso colocar mais imagens, então também consigo colocar bastante coisa de vários artistas, mesmo a gente trabalhando com projetos. Então essa é um pouco a ideia. E aí a gente traz um outro diálogo, já que a gente está olhando para fora, né? Quando a gente fala do diálogo, e a gente pensou na projeção trazer esse diálogo mais interno, diálogo do consciente, para a gente olhar, fazer esse movimento de olhar para fora e olhar para dentro também.
E aí, o que a gente está buscando, o que a gente vai buscar? Também vai ser uma convocatória aberta, todos vão poder participar. E aí, a gente vai estar buscando uma unidade conceitual, uma narrativa visual, relações consistentes entre as imagens, escolhas conscientes, edição, sequência, ambiguidades, várias camadas de leitura e a força para existir no tempo da projeção, quero dizer, que sejam imagens que se sustentem, que elas vão ser apresentadas, né, em sequência. Aí aqui eu trouxe 2 séries que foram enviadas para a exposição Autorretrato e que eu acho que dialogam, de certa forma, com essa ideia de diálogos do inconsciente, que é a série da Rebeca, muito interessante. E eu trouxe a série da Gabriela, mesmo sem saber que ela ia estar aí. Que foi uma outra série lindíssima também, eu acho que ela super tem a ver com esse diálogo do inconsciente também. É delicada, eu achei genial essa série, muito linda. E como eu sempre faço quando eu falo das convocatórias, quando eu trago aqui os temas que a gente vai trabalhar, são sempre ideias para dar uma iluminada, assim, uma visão de para onde a gente pode ir, mas, enfim, não há limites, né? A gente pode criar o que a gente quiser. E é isso. Essa vai ser a edição de 2026, com todas essas coisinhas e com essas convocatórias. Espero que vocês tenham gostado das ideias. E em breve, assim que a gente souber datas certinhas, a gente volta a entrar em contato, fala com todo mundo, para a gente começar a produzir. É isso. Quem ainda não está, quem não está no grupo do fotoclube, do WhatsApp, também depois fala com a gente para a gente colocar vocês lá, para vocês ficarem sabendo. Vou apresentar primeiro, meu nome é Luiz Costa, sou de São Paulo, eu sou fotógrafo há uns 20 anos, mais ou menos. Eu vou deixa rolando enquanto eu vou falando, acho que pode também ser legal também. Eu comecei fazendo foto com um projeto de fotos de da noturna de São Paulo, mas mostrando um outro lado da noturna, aquele lado mais visceral, aquele lado mais underground da história, né? Não aquela coisa tão comercial. E acho que começou meio que também até muito por acaso, né? Eu comecei a fazer foto, eu não fiz curso, não tenho formação acadêmica com fotografia. Eu aprendi trabalhando como assistente de fotografia. Então eu trabalhava tive a oportunidade de trabalhar com 2 fotógrafos bem legais, que me ensinaram muita coisa. E a partir daí eu comecei a desenvolver o meu olhar, né? Meio que crítico, meio contestador, enfim, sempre tem alguma coisa que nas minhas imagens trazem. Muitas engraçadas, inclusive. Tenho sentido um pouco mais esse lado. O nome fotografobia veio de uma brincadeira, né? Onde, já que eu fazia foto de balada, ninguém queria ser fotografado na balada, mas ainda assim eu fotografava as pessoas. Fotografobia é o medo de ser fotografado. Então eu brincava um pouco com esse nome. Naquela época tinha o pessoal daqui do Rio de Janeiro que estava fazendo muito evento em São Paulo, que era o pessoal da Rede Flash. Então eu tentava seguir eles meio que, na verdade, me incomodava um pouco a gente fotografar em São Paulo, perder espaço para quem era do Rio. Então eu tentei criar alguma coisa meio que para competir até com eles, né? E aí eu comecei a trabalhar por sinal, uma primeira balada foi uma das maiores baladas de São Paulo, que ainda inclusive, que é a DED. Comecei trabalhando na DED. E daí pra frente comecei a pegar todas as baladas grandes. Assim, a coisa aconteceu muito, muito natural. As pessoas foram me chamando, foram vendo meu trabalho, foram me chamando, e assim foi indo. Tive um projeto, né, depois dessa história toda, tive um projeto legal, impresso. Era uma revista de um italiano, que fazia uma edição aqui no Brasil. A revista circulava todo mundo, que chamava Net People, era uma pocket, uma revista de bolso. Dessa revista eu conheci uma galera, fui trabalhar na Mad Mag, que era também uma outra revista impressa, até que eu cheguei a ser convidado a trabalhar numa revista de comportamento urbano, que chamava Oé, Outro Estilo. E nessa revista eu tinha um caderno de 10 páginas, se não me engano,
só com as fotos, né, desse nice style, nice life, né? Isso também acabou gerando exposições. Eu fiz acho que 7 ou 8 exposições. A última eu fiz agora ano passado, retrasado, que foi um projeto Cura, onde foram convidados 98, quase 100 artistas, e cada artista tinha uma sala. Foi feito num convento abandonado ali no bairro de Ipiranga, em São Paulo, onde todos os centímetros do convento foi tomado por arte, seja grafite, seja poesia, seja fotografia, seja uma projeção, uma escultura. 100% do espaço foi tomado por arte. E eu peguei uma sala desse convento. Eu trouxe fotos dessa sala, eu vou trazer para vocês verem, foi bem legal. Eu trabalhei com projetos mais sensoriais, né? Você podia mexer, coloquei impressões de madeira, imprimo minhas fotos de madeira para comercializar. Forrei paredes com pelúcia, enfim, eu trouxe um pouco da minha vivência da vida noturna, mas um pouco do know-how que eu tenho das impressões de madeira e tudo mais, e montei o que a sala representaria, que era como estava no convento. Eu imaginei como seria o conflito de uma freira transexual. Então, havia privadas, havia toda uma série de imagens que se contrapunham e se contradiziam e se contestavam entre si. Imagens onde eu tive um trabalho, né, eu fiz sobre religiões, então tinha muitas cruzes, procissões, em contrapartida tinha a meu modelo, que era uma transexual toda vestida de couro, enfim. Esse era o contraponto do conflito da cabeça dela sendo uma mulher trans. Não tenho muita coisa a mais. Eu tento fazer fotos não tão pousadas. Vocês podem ver que as pessoas não posam nas fotos, eu não deixo. Eu tento pegar o espontâneo delas, né? E tudo que acontece, um gato no meu rolê, apareceu, eu fotografei. E eu sempre falo que eu não faço foto das pessoas, né, enquanto elas estão. Por isso eu não peço para elas fazerem alguma coisa para mim. Eu tento fotografar o que elas estão sentindo no momento que eu, né, aperto o computador, aperto o botão para fazer o clique da foto. Então eu tento pegar o que elas estão sentindo, o feeling delas, o sentimento delas. Então tem toda uma leitura. Não é fácil fazer isso. Eu tenho vários amigos fotógrafos de estúdio, de moda, que os caras falam, cara, você trabalha num ambiente onde você não tem controle de nada. A luz é inconstante, o seu modelo não fica parado, você tem todas as coisas para dar errado numa fotografia e eu consigo, de alguma forma, fazer com que fique de um jeito mais fluido e até um pouco artístico do meu ponto de vista. São coisas que não... Obviamente não é um rolê inteiro assim, né? Mas são coisinhas que eu estou aqui olhando, então eu estou prestando atenção na música, mas eu vejo que aqui tem uma pessoa, uma galera que vai fazer alguma coisa ali, e quando a música vira, você tem que estar ligado para dar o clique na hora certa e capturar essas situações. O que mais? Acho que não é muito fácil, acho que é mais isso. São várias festas em São Paulo? É uma única festa? Não, são várias festas diferentes? Várias. São várias. São 15 anos de festa. É muita festa. É muita festa. É muita festa. Mas eu trouxe as mais recentes, né, de um ano para cá. Assim, eu comecei a mostrar de um ano para cá. Você trabalha sempre com uma fisheye, né? Então, eu já trabalhei com alguns tipos de lente. A última é uma 8mm manual. Sensacional. E ela não conversa com a máquina, eu uso uma 6D. Minha lente não conversa com a máquina. Então eu tenho que regular a lente e a máquina como coisas separadas para fazer a história acontecer. Eu ainda trabalhei com 1740, mas como
esse grande ring. É lente difícil de trabalhar, você tem um resultado sensacional ali. Eu gosto de fazer muito isso, né? Não é dupla exposição, na verdade. Essa foto eu faço no bulb, se vocês terem ideia. Eu coloco flash no multi. Você faz 2 disparos na mesma foto. Exato. Eu mexo a câmera, seguro o obturador aberto e eu trabalho com o flash piscando. Então eu consigo. Eu acho que para mim, no meu caso, eu tenho um controle melhor que isso. Isso é bem legal. Bandas. Tinha muita coisa para trazer. Tinha muita coisa. Vamos te chamar de novo, fica tranquilo. Eu trouxe uma das revistas. Passa aí pra gente ver. A gente dava uma passadinha no irmão, você está uma olhada, eu só tenho essas últimas 2 de lembrança ainda. E foi quando, inclusive o nome Fotografobia foi pensado para impressão. Fantástico. Pode ficar na cara. Cara, é extremamente difícil de fazer isso, porque você tem que ter um controle muito bom do flash, porque você trabalha com baixa velocidade, então ter essa definição da imagem, trazer as luzes, ainda contextualizar o fundo do onde você está, né, ou no caso de onde eu fotografei. Porque eu via muita foto de balada quando eu comecei e eram só as pessoas, um fundo preto, você não sabia onde as pessoas estavam, enfim, era só aquele retrato, né? Aquela coisa meio estática, meio, enfim, casamento, foto de casamento, sei lá. E aí eu comecei a questionar isso. Eu falei, não, mas eu acho que uma foto boa tem que trazer a pessoa, mas também tem que mostrar o lugar. Porque, na verdade, quando eu sou contratado para fazer esse tipo de foto, é o lugar que está me pagando. Então, eu tenho que mostrar o lugar também, entendeu? Então, cara, isso aqui era muito legal. Isso aqui foi uma festa que eu fazia, que chamava Brutus, né? Então, todos gays, acho que eu era o único hétero que zanzava por ali, super respeitosos, aliás, cara, muito respeitosos. Até fiquei espantado, eu esperava uma outra coisa, né? Mas foram super de bom comigo. E nesse lance de fotografar eles, cara, eu ainda perguntava se tudo bem e tal, né? Porque o meu modo operante de começar a fazer a foto é que primeiro eu mostro para todo mundo que tem um fotógrafo. Então eu chego, eu fico olhando, observando, eu dou um clique para cima, para todo mundo ver que tem alguém com uma máquina fotográfica na mão. E muitos se afastam, mas muitos se aproximam nessa história toda. E aí eu começo não só a fotografar, né? Eu também não saio só para trabalhar. Uma coisa que me aproxima muito, me facilita muito fazer esse tipo de fotografia é que eu saio para curtir o rolê junto com eles. E entre uma coisa e outra eu faço uma foto. Isso me facilita muito a vida, né? Então não tem aquela coisa, não, você é para trabalhar, então você isso. Não, eu estou sempre ali conversando com eles, eu tomando uma cerveja com eles, eu saio para fumar com eles. Então, isso me aproxima muito. Eu sei porque eu vejo pessoas, né, que me conhecem hoje, em São Paulo, que elas falam, cara, eu não deixo ninguém me fotografar, porque às vezes eu bebi demais, eu não sei como eu vou aparecer na foto. Eu sei que na sua foto eu não vou sair todo estragado. Então, você vai preservar a minha imagem nesse sentido. Talvez porque algumas vezes seja pior do que ela, mas enfim, acontece. Isso aqui é carnaval, a Scarlett essa foi minha modelo da história do convento. Ela é a Scarlett. Eu fiz um ensaio de fotos com ela muito legal há anos atrás. Eu nunca usei, ficou guardado. Eu fui usar agora, há 2 anos atrás. Muito bacana. Outra coisa legal desse projeto é que ele mostra, né, obviamente, lugares, cabelos, mas ele tem
um quê nostálgico, porque alguns lugares já não existem mais, né? Algumas pessoas, infelizmente, também já não estão mais aqui. E então eu tento de alguma forma manter, né, essa história, essa pessoa, esse lugar, essa lembrança, seja lá de quem for, acesa. Né? No projeto, eu tive um insight alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, onde eu falei, não vou mais fazer, não quero mais, estou cansado, eu já não aguento mais ficar até 3 da manhã, 4 da manhã acordado, fotografando, eu vou parar de fazer. E aí, de repente, o negócio continuava a me chamar, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma pessoa que eu conheço, que está começando a fazer fotografia, e vou ensinar, não ela a fotografar, mas eu vou ensinar ela a leitura da noite, né? Como ela vai ler a noite, para poder desenvolver a linguagem dela para fazer as fotos. Então, peguei uma assistente que eu tinha e ensinei como ela fazer isso. Porque na minha cabeça, o que eu ia fazer? O Fotografobia, ele não ia ter fim mais. Eu estava querendo pôr um fim nele, mas ele já estava criando vida própria. Então, o que eu ia fazer? Eu ia, das fotos, do material que eu tenho, eu ia publicar um livro, seria a minha contribuição até a publicação desse livro. Dali para frente, seria essa minha assistente tocaria o projeto, com a visão dela, mas com a mesma leitura, com a mesma pegada, até onde ela aguentasse. Quando ela não quisesse mais, ela publicaria o livro, chamaria alguém, ensinaria tudo, e assim ia passando o projeto. Eu imaginei que, eu com 90 anos tivesse alguém fazendo fotografia no momento. Então, em algum momento eu pensei nisso, até que começou a dar certo, mas ela acabou saindo, engravidou, teve problemas, acabou não podendo dar continuidade. Mas um dia talvez você saia. Olha, eu não peguei uma bala dessa aí. Achando que eu vivi pouco, hein? Cara, é engraçado, né? A crise foi muito falada para mim em São Paulo. Eu não pego fila, entrando aqui nenhum, às vezes não passo para beber. Estou achando que eu vou dar uma passada em São Paulo semana que vem. Vamos fazer uma saída fotográfica As pessoas colorida. erradas em São Paulo, gente. E eu conheci muita gente bacana fazendo isso, cara. Muita gente, conheci ídolos, né? Pessoas que eu achava que tem uma foto do Clemente do Inocentes, cara. Eu gosto muito do Inocentes, gosto da banda pra caramba, gosto do Clemente bacana. Hoje é um puta amigo meu, assim, que eu frequentava na minha casa. Assim. E aconteceu com várias outras pessoas essa história também. Eu acho muito interessante isso. O quão a fotografia me incluiu num lugar onde eu almejava, eu achava que algumas outras pessoas só podiam estar ali, né? E a fotografia me aproximou dessas pessoas que eu achava, nossa, que são meus ídolos. E de repente eu estava andando com os meus ídolos. Achei muito bacana essa possibilidade. Essa é uma grande fotógrafa amiga minha também, uma muito legal em São Paulo, Bia Ferreira. Eu tive um estúdio com ela, bem legal. Acho que no final a gente pode deixar um pouco a luz acesa para a galera passar a Sim, revista sim, também. sim, melhor. E eu fico como se fosse um caçador no meio do rolê, cara. Porque assim, é aquilo que eu te falei, a balada tá rolando, assim, eu tô tomando uma cerveja, tô fumando um cigarro, mas eu tô prestando atenção em tudo que tá acontecendo em volta. Né? Então, eu tento antecipar as coisas que às vezes nem acontece, né? Às vezes eu imagino que vai acontecer alguma coisa e não acontece. Mas eu fico ali treinando né? Quando virar a música, aquela pessoa vai ter uma certa reação, então quando tem que ficar pronto na mão da família, então eu fico antecipando coisas para poder chegar nisso aqui. Obviamente não são, fazer foto de um rolê inteiro, não são todas as fotos que eu acho legais que combinam com o projeto, mas sempre tem uma ou outra ali que eu sei que vai acontecer, eu consigo trazer para dentro do Fotografobia, né? É muito bacana. E o lance mais legal é justamente o não ter pose, não tá, é muito da vontade das pessoas irem.
Acho que essa era a minha preocupação quando começou a me contratar. Eu queria que as pessoas que vissem as fotos, que não tivessem ido na balada naquele dia, tivessem vontade de ir na próxima. Por conta das fotos. Eu estou querendo para São Paulo passar uma temporada. Já tem gente querendo ir pra São Paulo. Eu estou querendo para São Paulo passar uma temporada de inferninho lá. Está funcionando. Essa era a ideia, inclusive. Eu demorei para chegar até essa imagem. Eu fui tentando várias lentes, né, até eu me adaptar bem com a fichagem. Para trabalhar com a fichagem foi uma coisa complicada para mim, porque como era manual, eu tive um certo problema no começo de calibrar direito, ou o fundo saia muito escuro, ou enfim, não funcionava no começo. Tive que realmente aprender muito a trabalhar com o equipamento que eu tinha, né, para poder chegar nesse resultado. Não é uma abertura fixa? Abertura fixa. Não, o resultado é sensacional. E ela tem um risco no meio, que eu tenho que tirar o risco de toda hora. Eu sempre faço uma foto num ângulo onde o defeito da lente não aparece. Tem uma pancada, deixa eu cair a lente. Mas aí virou parte do rolê, você não pensou em trocar, Nunca. incorporou isso, né? Ela até hoje. Muito legal. Cara, adorei. Eu acho que é isso. E é isso, eu vou deixar agora um tempinho a luz acesa ainda, as revistas estão aqui para quem quiser dar uma passada aí. Só colocar aqui. Temos espaço aberto a perguntas. Temos espaço aberto a perguntas, pode fazer perguntas. E é um caderno, a primeira vez que eu fiz. Eu gostei bastante do seu trabalho, bastante, achei surpreendente, achei muito honesto. Houve 2 comentários seus que eu gostava que você me explicasse. O primeiro, você tinha ido a umas festas gays e esperava coisas até mais estranhas. Eu sou gay. Sim, não entendi o seu comentário. Gostaria que me esclarecesse, porque eu conheço ambientes gays e heterossexuais e digo-lhe uma coisa. Há muita loucura em todos os lugares. Na verdade, o hétero é até mais. Na verdade, o que eu esperava, assim? Como eu trabalhei muito mais. Uma sexualidade mais solta? Não. Por exemplo, eu teve momentos eu trabalhando em um ambiente hétero, onde havia um gay e ele não foi respeitoso comigo. O gay? Sim. Não foi uma nem 2 vezes, foram algumas vezes que aconteceu. Mais de uma vez. E quando eu fui para Brutus, que eu esperava que talvez isso poderia acontecer com mais facilidade, não aconteceu. Eu achei fantástico isso, porque fugiu totalmente daquele preconceito que eu tinha, do que poderia acontecer comigo, uma passada de mão na bunda, alguma coisa nesse sentido, que é bobo, mas nem isso lá isso aconteceu. As pessoas me trataram com um respeito tão grande. E heterossexual também tem mãos. Cara, heterossexual respeita muito menos, cara. Eu acredito. A balada hétero, com relação ao homem e mulher, o homem respeita muito pouco a mulher. Existe um movimento de proteção a abusos contra a mulher na balada muito grande. Justamente quem trabalha, de quem produz, da casa noturna em si. Existe uma proteção muito grande com relação a isso hoje em dia. E ainda assim acontece. Muito. Porque não dá para a gente fiscalizar tudo isso. Foi justamente por isso que eu achei uma coisa fora do que eu estava imaginando. E na verdade eu não sei de verdade o que eu imaginei, né, que poderia acontecer. Mas a minha referência era eu hétero, numa balada hétera, e algum gay, não por maldade, não por malícia. Só por desejo. Ali, porque estava ali. Balada. Simples assim. Eu achei que ali pudesse acontecer isso de novo. Quando na realidade não aconteceu. Tudo acontece em todos os lugares com todas as pessoas. Sim. Uma segunda coisa que eu não entendi muito bem
foi, você disse, algumas destas pessoas já morreram. Eu achei que talvez você tenha associado ainda que inconscientemente que uma vida assim mais solta durante a noite possa trazer uma morte prematura. É esse o sentido? Não, não. Então, porque você disse a certa altura, eu prestei atenção também. Algumas destas pessoas já morreram. Covid. Pois eu não sabia. É porque diariamente morrem todas as pessoas, não é? Então, Covid. mas de resto. Pouquíssimas dessas pessoas morreram porque uma overdose. Eu achei que você estava a associar a vida noturna. Não. Por isso que eu pedi que você esclarecesse. Não. Muitas das pessoas morreram na pandemia. Pois eu não tinha essa informação. Mas gostei muito do seu trabalho. Você falou do Covid, como é que ficaram as baladas no período do Covid? Cara, tiveram baladas clandestinas. Muitas, não foram poucas. Eu trabalhei em algumas, São Juliana. Tinha medo de beber uma cerveja porque eu tinha medo de tirar minha máscara na balada. Mas isso não durou muito. Enfim, eu fiquei 2 anos quase sem fotografar. Na real. A sorte é que eu vou fazer as impressões na madeira. Isso acabou me segurando um pouco de grana. Porque na pandemia as pessoas começaram a consumir muita coisa de casa, decoração de casa, e comprar online. E como eu vendia as minhas fotos impressas em madeira, eu achei nessa história uma forma de eu segurar minhas compras, né, cara? Porque, sem brincadeira, minha mala ficou fechada há 2 anos. Foi foda. Uma pergunta técnica. Eu já fotografei balada também e o maior problema era fazer foco. E com uma lente automática. Uma luzinha de auxílio. Que mais que você faz? Deixou a abertura um pouco mais alta para ter um range maior? Sim, isso é mais alto. Eu estou pensando em comprar uma fechar e eu fiquei. Como é que ele faz esse foco? Aí a minha pergunta foi exatamente essa. Se a abertura ficava um pouco maior, para ter um range maior. Sim. E a fechar ajuda também. Ajuda, A fichar tem os defeitos fluidos. Então, assim, é uma lente mágica, praticamente. Mas assim, quando eu usava, por exemplo, a 1740, eu colocava autofoco e o flash no TTL. Vai embora. Aí você vai mexer só com velocidade e tal, deixa uma abertura mais ou menos que consiga trabalhar bem e vai mexendo só com velocidade. Mas aí você vai no Não olha, não olha, não vai olha. direto, né? É porque a balada eu estava fazendo eu já isso acostumei tanto que os ângulos eu já sei na mão. Você pode ver que a maioria das fotos que passaram, elas vêm de cima para baixo. Eu já não faço mais assim, eu já não olho mais no ocular. Você já tem ali a técnica alguns de anos, saber mais ou menos a distância. A câmera praticamente realmente virou uma extensão do meu braço, então eu consigo já saber onde apontar, onde, né? Vai poder ser legal. Eu compartilho completamente a sua visão sobre as baladas LGBT. Eu toquei muito tempo numa banda que era com 4 meninas lésbicas e era eu. E a banda chamava Elas e Eu. E obviamente a gente saía junto para tomar cerveja, com o tempo foi formando uma amizade grande. E eu frequentei durante muito tempo o circuito LGBT em São Paulo. E nunca me incomodaram. Exatamente, cara. Só nas festas. Em algum momento eu falei, eu não vou mais para rolê. É chato, porque você não curte. Exato. Você fica tenso, preocupado, cuidando, né, de quem está com você. Mesmo a cena de brigas e de coisas assim, era muito mais Não, tranquilo. você com uma balada gay é muito mais legal. Você se diverte muito mais, você vai dançar muito mais, você vai rir muito mais. Balada essa é melhor. Muito. Uma dúvida, eu sou paulista também e estou aprendendo fotografia e tal, e a gente sabe o quanto que a gente tem que se esforçar para conseguir comprar um equipamento. E toda vez que eu vou para São Paulo, eu me travo muito na questão de medo de sair com o equipamento. Aqui ainda é mais tranquilo, mas São Paulo, daí eu estava vendo você com uma 60, fazendo, né, vida noturna e tal, e a gente, eu já fui sentindo um cagaço aí por você. Como você lida assim com essa questão? Porque tipo, a gente que é paulista, a gente tem visão 360, né? Os trabalhos que eu faço de
festa, na casa noturna, eu estou dentro de uma casa noturna. Isso não quer dizer que eu não ande com meu equipamento de 4, 5, 6 horas da manhã durante, né, a madrugada. Eu tenho a sorte de todo mundo me conhecer, como eu fiz muita balada, eu já estou, né, fazendo isso há muito tempo, tem muita gente que me conhece. Então eu conheço desde o rico até o bandido, enfim, né, você acaba conhecendo todas as pessoas, né? A ponto de eu chegar, por exemplo, eu lembro que uma vez, eu estava com uns amigos, cara, tipo, a gente queria tomar uma saideira ainda, fui parar no Bexiga, numa pipoca, cara, que eu nunca tinha ido, assim, mas enfim, entrei lá e eu conhecia a dona do bar, que chamava Dalva. Eu lembro que eu tirei a mochila, coloquei em cima da geladeira de cerveja, cheia de equipamentos, e fui jogar bilhar. Larguei lá, cara, ficou. É perigoso? É. Mas se você tomar cuidado, nem tanto. Você consegue evitar um assalto? Não. Por sorte, talvez não tenha sido assaltado ainda. Acho que tem uma coisa que pode te ajudar aí também, que é seguro, né? Vou te falar uma coisa. Eu falei que não fui assaltado, mentira. Eu fui já levando 2 câmeras minhas. As 2 câmeras eu estava fotografando nos Jardins, no lookbook. As 2 vezes nos Jardins. Entraram na loja e levaram tudo. Então, por sinal, eu estava fazendo foto lá atrás e levaram a minha câmera também. 2 vezes. Não tinha seguro. Tive que comprar tudo de novo. Mas o lance do equipamento é bacana porque assim, você precisa de equipamento para você reproduzir o que você pensa, o que você enxerga. Se você tem limitação do equipamento, é uma coisa não complicada, mas tem que dar um jeito. Busca isso, busca resolver isso. É isso que tem que resolver. Não se preocupa se você vai estar, não. Você tem que imaginar e ter na sua mão algo que você vai conseguir reproduzir exatamente como você está olhando, do jeito que você está olhando. Eu acho que essa Eu acho que a limitação técnica também, ela gera novos tipos de arte também. Né? Sim. A história do cinema também. Sim. Se escrevendo em cima da limitação técnica. Né? Sim. Isso eu acho fantástico. Total. Perguntar, como que fica a questão do direito de imagem? Foi uma discussão que a gente teve lá no grupo recente. O caso da balada. Na balada, normalmente nas baladas que eu trabalhava, todo mundo sabia que ia ser fotografado. Se por um acaso eu faço foto de alguém que a pessoa não quer que eu faça foto, não tem problema, né? Chegar até mim e falar, eu não quero, eu apago a foto numa boa, não tem problema. Mas isso não garante direito de imagem, não. Oi? Mas isso não garante a tua Não. cobertura. Não. Você pode ser processado facilmente. Cara, eu tive uma vez com a revista, inclusive, eu não sei como funciona muito bem o lance de imagem, mas eu sei que se tiver até 5 pessoas na imagem, você não consegue fazer nada, não é isso? Não é mais ou menos assim, não. Tem algum, mas acho que na época tinha alguma coisa. O direito é bem Eu lembro que sim, teve um problema. Não sei que seja multidão. Multidão tá Eu sei que teve um problema que acho que até a pessoa que estava reclamando até ganhou, mas também, enfim, fazem uma conta, pagamento, mas eu nunca tive problema com direito de imagem, cara. Mas você, obviamente, não anda com... Não. Nem tem como. Um formulário Eu tenho o nome da pessoa, cara. E assim, se eu paro para fazer alguma coisa nesse sentido, eu perco uma Você foto. pega, exatamente. Mas lá em São Paulo não tem tanto problema assim. Na balada você não tem esse problema. Na rua talvez sim. Na rua mais. Mas no rolê não. Porque a galera quer aparecer. A galera quer ser fotografada. O lance do fotografobia brinca com isso. A galera quer ser fotografada. Se a festa for legal, a galera quer aparecer. Então, tem um certo exibicionismo também em algumas fotos. Sim, tem. Oi? Tem um certo de querer exibir, Exibicionismo. Saiu na primeira, na segunda não. Eu só digo assim, problemas com alguém chegar e falar, putz, cara, não queria, né, aparecer e tal, mas tudo bem. Mas posteriormente Nunca. Mas é que a revista, especificamente a revista era paga, né? Era vendida. E aí, por isso, quando há exploração comercial em cima da imagem de outra pessoa, aí o problema é maior. Né? Quando você não está fazendo nada que tenha ganho. Na verdade, eu era pago para fazer isso, mas eu não tinha uma abrangência, até tinha uma abrangência grande, porque vai ter internet, vai para todo mundo isso aí, né, cara? Muito mais do
não sei por que não. Ali deu problema e no Fotografobia, no Instagram, no Facebook, Acho que quando vai para a revista, a pessoa tem de ver mais como um produto comercial. Né? Pode ser? Exploração comercial da E imagem. dentro de uma balada você tem aquilo, a própria balada pode informar na entrada que ao entrar Algumas você tem. consente e Algumas tem ceder o lá. direito de Algumas imagem. em São A Paulo tem. maioria tem essa. Então, geralmente o próprio Qualquer local lugar de tem. evento, balada, tem essa. E evento sim, em balada não. Algumas baladas São tem. poucas. Poucas tem que você pode ser São bem filmado e poucas. fotografado. Vou te falar que são bem poucas. É. A gente vai acabar a balada de São Paulo, que a DR não tem. Não tem. E normalmente esse tipo de aviso é para efeito de divulgação, e não para efeito comercial. Se você botar em efeito comercial, cai por terra esse argumento do aviso. Sim. Agora, para divulgação do ambiente, Da festa em si. isso aí, beleza. Mas é um público, foi um público. O público não ia te processar, claro. Porque ela é gente boa. Não, mas é que a discussão do fotoclube era mais sobre foto de rua. E na rua são outros 500 também. Eu tenho um outro projeto que eu faço fotos de rua e chama o Olho da Rua, onde todas as fotos eu faço só com o celular, com mobigrafia. Então todas as fotos, além de serem brancas, elas vão ter sempre um morador de rua. Então eu tomo muito cuidado de não mostrar o rosto, ele está sempre escondido, né? Está sempre no segundo plano, ou às vezes no primeiro plano onde você não percebe, mas aí eu tomo mais cuidado com esse lance de Questão social, exatamente. humanitária. Exatamente. A ideia, inclusive, não é expor a pessoa de forma negativa, na verdade é mais expor uma situação de forma política. Essa discussão que surgiu no Fotoclube, ela partiu ali de um... Acho que foi um post do Stefano, inclusive, que é um rolê que está rolando muito. É o cara vir com uma máquina, com um flash, te pegar um susto e explodir uma foto na sua cara no meio da rua. E aí cada galera foi se posicionando diferente. Tem gente que acha muito agressivo, eu particularmente acho extremamente agressivo. Comigo o cara teria uma grande chance de sair de olho roxo numa atitude Eu dessa. não gosto de ficar falando balada. Eu não gosto, eu acho que fica bom. Se o cara roubar uma foto, como eu faço às vezes, mas às vezes sem a pessoa ver, né? Eu mostro a coisa óbvia, fotografia e tal, mas se ele me pedir, eu posso fazer uma foto sua? Não. Não deixo fazer. Não deixo. Agora, se for uma foto espontânea, mas ainda tudo bem, eu tenho. Mas eu acho que quando eu sei que você é fotografado, você tá aquela. Se vira meio que não das áreas, você se enfeia, parece, né? Tem isso, não fica lá. Não fica natural. Eu faço um projeto onde eu fotografo as pessoas assim, pedindo a foto. Mas aí eu falo muita merda quando eu estou fotografando e a pessoa acaba se soltando de novo. Sim. Tem que ter um jeito para quebrar o gelo, né? Tem que ter um caminho. Geralmente a primeira sai terrível, aí depois a terceira, a quarta fica legal. Mas é normal. O meu caminho para fazer foto com fotografia é esse lance de eu estar junto com eles, curtindo a balada, é o que quebra o gelo da foto. Quando esse pessoal ficar jogando flash, fala para eles que o Bruce Gilden já fazia isso e o cara tá na máquina já há muitos anos, mas em 1946. Olha só. Eu estava vendo esses dias também, não me lembro aonde, de um cara que faz isso na rua. Mas ele é extremamente agressivo, cara. Ele vem. Acho que foi esse que o Stefano postou. Cara, ele vem, mas na sua cara, assim, né? O Gilden também fazia isso, era com flashão na cara das pessoas. É uma polêmica de 80 anos aí já. Eu acho que eu fui a única que defende fotógrafo, mas tudo bem. Eu tenho mais uma dúvida. Você falou que você faz aquela foto que parece uma dupla exposição, mas na verdade é um duplo flash, né, e tal. E aí fiquei pensando, você deve editar muito pouco, né? Você faz muita coisa direto na máquina. Até esses efeitos malucos de luz, você faz tudo. Eu evito ficar perdendo tempo na frente do computador. Tá. Eu tento fazer a foto sair o mais perto do meu resultado final possível. Então, a configuração da minha máquina é toda mexida, o meu flash é todo configurado para fazer esse tipo de foto. Legal. E que flash você usa? Um Speedlight padrão? O que é? Hoje eu tinha um 580, eu estou com 430, 460. Uau. Enorme. É bem pouquinho. Não, mas é que é na cara, né? Não precisa de muita paulada em luz.
A gente Eu fica achando que tem a luz bem redondinha, assim. Aqui eu não uso wild. Entendi. Bem fechado. Eu fecho. Entendi. Eu coloco, acho que 50. no zoom. É o mais fechado que pode. Entendi. É porque eu vi que ela ficava. Em volta ficava mais escuro e bem onde Se eu coloco o flash no wild, ele me atrapalha a iluminação do lugar. Ou se tiver fumaça, por exemplo, nossa, um terror, cara. Fica tudo embaçado. Então assim, o flash mais fechado possível. Fumaça é um terror, cara. Marca de fumaça é um terror. Com a ficha A ela fica mais aparente ainda isso. Sim, eu evidencio a motivo da foto, né? O modelo da foto e ainda contextualizo em volta com cor, luz, alguma coisa para aparecer legal. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta aí? É isso. Não? Fotografia do BH no começo, lá tem bastante coisa nesse programa. Valeu. Obrigado.